Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa tarde, André. Por que os homens têm mais dificuldade em aceitar o término, mesmo quando não têm mais interesse na mulher? Bom, minha querida, veja bem. Essa questão que o homem tem mais dificuldade, enfim, talvez, eu não tenho dados e não sei de nenhuma pesquisa que fale sobre isso. Então eu acho que isso aqui é mais uma suposição sua. Mas assim, ok, se parar para pensar, então talvez o homem tenha mais dificuldade de aceitar o término, você está dizendo aqui, porque me parece que ele é mais agressivo, como por exemplo os feminicídios. Feminicídios que são resultados de crimes passionais, que ainda acontecem aos montes. Então, feminicídio, resultado de crime passional, ou seja, o cara que não aceitou o término e acaba matando a mulher por conta disso. Por quê? Porque ela seguiu a vida dela, porque ela está com outro, ela está conhecendo o outro cara e ele não aceita. Então, hoje em dia com câmeras, e tudo tem câmeras, a gente assiste cenas horrorosas disso. Então, talvez a sua pergunta tenha ido nessa linha de raciocínio. Porque assim, aceitar o término é independente de homem e mulher. Muitas mulheres não aceitam o término de jeito nenhum. Só que elas não são agressivas nesse ponto. Elas não aceitam, mas elas ficam remoendo com elas. Ou quando chega na agressividade, o máximo que elas fazem é xingar, é dar um barraco lá na casa dele, no trabalho dele. Quando vem ele com outra, vão lá infernizar a vida da outra na rede social. Ou começam a passar em frente o trabalho da outra e começam a debochar. Então é nesse sentido que também acontece. Diferente do homem que ainda carrega essas raízes do machismo que vem daquela época de lavar a honra com sangue. Então, olha como a raiz cultural tem peso. Por isso que a gente encontra esses casos de crimes passionais muito ligados ao homem, que com certeza estão nessa raiz machista onde o homem lavava a honra com o sangue. Porém, feita essa distinção entre uma atitude agressiva, que é comum em alguns homens, e a diferenciação entre essa atitude do homem e da mulher, como eu disse, que debocha, mas também é agressiva, e ao fato de não aceitar. Não aceitar está presente tanto no homem quanto na mulher. Isso, tirando essa questão aí dessa agressividade, o não aceitar está presente tanto no homem quanto na mulher, no gay, no hétero, não importa. Ou seja, tem gente que tem muita dificuldade para aceitar um término. Por causa de ego. Aí a gente entra numa questão de posse e de ego, quer dizer, eu já nem tenho mais interesse na pessoa, mas me incomoda o fato dela não me querer mais. No fundo, eu não tenho mais interesse nela. Racionalmente, eu não quero continuar com ela, mas eu tenho dificuldade de aceitar que ela não me quer. Ego, puro. Puro. Eu não consigo lidar com a rejeição. Eu não consigo aceitar que alguém não me queira. Por quê? Porque eu acho que a pessoa não me querer está ligado ao meu valor. Ego. Está ligado à maneira como eu me vejo. Então, como assim não me quer? Então, parece que eu quero provar para a pessoa que eu tenho valor. Então, eu preciso fazer com que ela me queira. É por isso que eu não aceito o término. Porque
aceitar o término é aceitar que a pessoa não me quer. E aceitar que a pessoa não me quer é aceitar que eu não tenho valor. O dia que a pessoa entender que o fato de eu aceitar o término não tem nada, término não tem nada a ver com o valor que eu tenho. Término tem a ver com uma atitude que a pessoa tomou. Porque talvez ela não tenha mais sentimento por mim. Não tem a ver com o valor que eu tenho. Tem a ver com a manutenção do sentimento que ela tem e que agora ela não tem mais por mim. Esse sentimento não existe mais. Talvez ela tenha admiração por mim. Talvez ela saiba que eu sou um cara bacana, que eu sou um cara legal, que eu sou um cara... Mas ela não tem mais sentimento para sustentar uma relação amorosa. Por mais que ela me admire enquanto pessoa. E aí ela chega à conclusão que ela precisa terminar. Só que se eu sou uma pessoa que associo término ao valor que eu tenho, o que acontece? É aí onde, quanto mais eu associo o meu valor ao fato da pessoa permanecer ou não comigo, mais dificuldade eu tenho de aceitar o término. E quanto mais eu entendo que o término não tem nada a ver com o meu valor, que o meu valor continua intacto. O meu valor continua intacto, mas não significa que eu não vá sofrer com o término. O meu valor está intacto. Mas eu, que tenho o valor intacto, vou sentir tristeza, vou sentir angústia, houve quebra de expectativa, de projeções, né? Eu tinha uma projeção de futuro com a pessoa, então eu tenho que, né, olhar de uma maneira diferente agora. Então, eu que tenho o meu valor intacto, vou sentir tristeza, entendeu? Tudo isso, porque eu sou um ser humano. Mas o dia que a gente coloca todas essas coisas em ordem, quando a gente organiza essas coisas dentro de nós, a gente passa a lidar com o término com muito mais naturalidade. E a gente começa a entender o término como um processo natural, onde não tem que ter essa coisa toda. Olha, hoje, pouco antes de eu vir gravar, o Gabriel é um rapaz que participa sempre da live e tal. E ele me marcou numa publicação no Facebook, no Instagram. Ele falou, André, isso aqui foi aqui do meu estado. Uma mulher desenterrou o ex-marido, ou ex-noivo, uma coisa assim, porque não aceitava o término. O cara terminou com ela e aí o cara morreu por causa de problemas renais, se eu não me engano. E aí no outro dia, o cara foi enterrado e no outro dia o coveiro chamou a tia do cara, ligou para a tia do cara, tem uma moça aqui desenterrando seu sobrinho. Ela estava com uma garrafa de vodka, estava alterada, porque não aceitava o término, desenterrando o defunto, gente. Então, você está vendo que coisa? E a família dela disse que ela tentou o suicídio, porque quando ficou sabendo que ele tinha morrido. Enfim, tá vendo? Pessoas que estão desequilibradas. O desequilíbrio é tanto que a pessoa vai lá querer desenterrar um defunto. Como se, o que o defunto vai fazer? Eu volto para você, meu amor. Garanto que se ele abrisse a boca e falasse, ela corria 3 dias, né? Até a bebedeira ia passar. Cada coisa que a gente vê, não? Enfim. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando que aqui embaixo tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.